Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula de monômios e polinômios, só que a gente continua na aula de NMC, de monômios e polinômios. Na aula passada deixa eu só olhar se estava gravando, gente, eu acabei de fazer essa aula e não estava gravando, parou do nada, mas enfim. E a gente na aula passada viu que teria como tirar o MMC de monômios e polinômios, né? E que isso seria muito importante para um futuro assunto da gente que vai se chamar frações algébricas. Não foi isso que eu falei? Então pronto. A gente nessa aula aqui, com esses três exemplos de MMC de monômios e polinômios, também vai usar os conceitos da aula passada. Porém, a gente também vai colocar aqui dentro alguns conceitos que a gente já vem aprendendo. Quais os conceitos que a gente já vem aprendendo nos últimos tempos? A gente aprendeu produtos notáveis, certo? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Aí na parte de fatoração a gente aprendeu fator comum por evidência, não foi isso? A gente aprendeu fator comum por agrupamento. Então a gente vai ter um olhar um pouco mais delicado nessas questões, porque elas vão também trazer esse tipo de informação, até como o trinômio quadrado perfeito, que a gente teve aula também, tá? Então vamos por aqui, eu vou lentamente fazer cada parte dessa para vocês, mas eu sugiro desde já que quando eu terminar esse vídeo, vocês assistam mais de uma vez, tentem fazer essas questões que eu fiz, aí quando você acertar todas essas três, aí você vai e faz ela mais duas vezes, mesmo tendo acertado, só para seu cérebro fixar como deve seguir em questões como essa, certo? Para ele se acostumar, se ambientizar com esse tipo de questões, tá bom? Então vamos lá, ó. Então aqui a gente tem, ó, 8x ao quadrado nesse primeiro exemplo e 6x ao quadrado menos 6x. Então o que é que você vai fazer aqui, ó? Aqui, como a gente fez na outra aula, a gente vai transformar isso em potência para ficar mais fácil. Então 8 ao quadrado, na verdade, é 2 à terceira. Para quem não lembra como a gente faz, eu vou fazer aqui rapidinho, mas a gente já tem aula sobre isso, de potência, de tudo que envolve isso. Mas só para lembrar, ó, eu quero transformar 8 em potência, eu saio dividindo. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2 dá 1. O número que se repete aqui é 2, quantas vezes? 3. É assim que a gente transforma, né? Ok? Então vamos lá. 8 é 2 à terceira. X ao quadrado já está na forma de potência. Aí aqui eu penso o seguinte, professor, eu não consigo transformar 6 numa potência. Por quê? Ó, se a gente for pegar o 6 ó, e fazer uma potência, vai dividir por 2, vai dar 3, dividir por 3 vai dar 1. Eu não consigo, a única coisa que eu vou ter é o quê? O 2 vezes 3. Então isso não é uma potência, mas é uma forma de quê? De produto, de multiplicação, de fatores, né? Então você pode escrever o 2 vezes 3 para substituir o 6. Porque a gente não está fatorando, o fator, x ao quadrado é x ao quadrado, e aqui o 6 também pode ser 2 vezes 3 e x, certo? Aí nesse caso, você vai continuar olhando para aquele exemplo aqui desse lado e tentem olhar comigo. Isso aqui não parece para vocês um assunto que a gente já conhece, chamado fator comum por evidência, onde a gente coloca em evidência o que tem em um lado e tem no outro, porque aqui, ó, aqui é uma conta, aqui é outra, aqui está pausada, né, paradinho. E aqui, ó, x ao quadrado menos 3x, x, 2 vezes 3x ao quadrado menos 2 vezes 3x. O que é que tem em comum entre esse lado e esses dois lados? Primeiramente, logo de cara, o que tem em comum é esse aqui, né? Se a gente olhar o fator comum por evidência, o que tem em comum é esse aqui, logo de cara. Então a gente teria, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3, coloca em evidência, não é isso que a gente coloca? Vamos pensar, tem mais alguma coisa em comum? X ao quadrado de x. O que é que eles têm em comum? Os dois possuem x, não é? Não é assim que a gente aprendeu fator comum por evidência? Imagina que isso aqui é só uma continha de fator comum por evidência. Eu coloco em evidência, depois vou dividir cada membro pelo fator comum e coloco aqui dentro, não é isso? Então vamos lá, dividindo este membro pelo fator comum, a gente teria isso aqui, um rascunho, ó. 2 vezes 3x ao quadrado dividido por 2 vezes 3x. Lembra que o que é igual a gente corta? Ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3 é igual. E aqui ficaria x ao quadrado dividido por x, daria x elevado a 1, né? Que a gente pode só colocar x. Então essa é a primeira resposta daqui. Se aqui é menos, coloca menos, certo? E vamos para a segunda parte, que é o quê? Se a gente dividiu já a primeira parte pelo fator comum e deu a resposta aqui, a gente vai pela segunda parte pelo fator comum e vai ser a segunda resposta. Mas é aquela história que eu disse, gente. Se vocês estiverem com um pouco de dúvida, já tiver esquecido,
volto para a aula de fator comum para lembrar como faz isso, tá? Eu sei que dá muito trabalho para vocês aí em casa nessa pandemia, mas a gente tem que fazer um focinho, tá bom? É do bem de vocês. Então vamos lá. X menos, então, vamos pegar aqui o segundo membro, ó, que seria 2 vezes 3x dividido pelo fator comum, 12 vezes 3x. O que é que acontece? Que a gente também viu quando a gente estava estudando fator comum por evidência, quando os dois é igual, exatamente iguais, a gente corta. Fica quem? 1 aqui. Então o próximo número aqui como resposta será 1. Então feito isso aqui, a gente já tirou, primeiro substituiu os 6 na forma de multiplicação, na forma de fatores. Depois, sucessivamente, a gente tirou o fator comum por evidência. Está aqui, prontinho, o fator comum por evidência. Agora sim a gente vai poder comparar este com este, certo? Comparar que nem a gente fez na aula passada. Porque até então está um pouco diferente da aula passada porque a gente está agregando mais coisas, é uma continha mais complicada. Mas aí a gente vai fazer o que a gente fez na aula passada agora. Olhando para os números 2. Quem é o maior? O número 2. Vou até botar de preto. É esse aqui, né? O 2, a terceira. Então eu vou pegar ele, ó. Bota ele aqui, ó. 2 a terceira, ele é o maior. Esse 3, tem mais algo para comparar entre esse número todo no 3 e esse aqui? Não, ele é o único. Se ele é o único, já coloca ele aqui. Entre os x que estão aqui fora, quem é o maior? Sempre a gente coloca o maior. Se não tiver o maior, coloca o único que tem. Aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a 2. O maior é este. Então vamos colocar ele, x ao quadrado. Certo? E pronto, a gente já colocou tudo que estava aqui fora. Ó. Aqui fora e aqui fora. Entre os dois, o maior é este. Entre os três, como não tem maior, vai ele mesmo. Entre os x, o que tem maior é ele. Certo? X ao quadrado. E sobrou quem? X menos 1. Porque não tem nem como comparar este com este, porque aqui não tem outro x menos 1, né? Para dizer quem é o maior. Então, como não tem o maior, vai ele mesmo. Tá ok? Então, o que a gente pode fazer aqui para finalizar? Concorda comigo que 2a ao cubo é 8? Né? Que é aquele 8 do começo, vezes 3, x ao quadrado, x menos 1. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá. 8 vezes 3, 24. 24 o quê? X ao quadrado, porque não dá para multiplicar x menos 1. Ok? Ou seja, então, nesse caso, a nossa MMC, vou explicar agora novamente, nesse caso, o nosso MMC entre este número e este número é 24x ao quadrado vezes x é menos 1, certo? Então percebam, gente, que não é tão simples, né? Como a gente costuma fazer aqueles MMC, certo? Mas a gente, na verdade, usou os mesmos conceitos. Ó. É como se fosse na aula passada, é como se a gente estivesse tirando o MMC já daqui e daqui. A gente começou na aula passada já daqui e daqui, certo? Mas nessa aula a gente inseriu mais uma coisinha, que era o quê? A gente teria que tirar fator comum por evidência primeiro, para poder isto aparecer e eu ver que tinha mais coisas semelhantes, certo? E chegar nessa resolução. Vamos para esse segundo exemplo aqui, que é bem interessante também, que é a ao cubo mais a ao quadrado e a ao cubo mais 2a ao quadrado mais a. Esse aqui é interessante porque a gente vai terminar usando um trinômio quadrado perfeito, certo? Mas não se assustem não, vamos entendendo, né? Então aqui eu vou ter, gente, nessa primeira parte, eu vou ter, só um minuto, deixa eu ajeitar aqui o computador. Pronto, nessa primeira parte a gente vai fazer o quê? A gente tem a ao cubo mais a ao quadrado. De cara, a gente vai tirar fator comum por evidência. Aqui, ó, de cara, fator comum por evidência. E eu já pergunto a vocês, o que é que tem em comum entre esse lado e esse lado ao mesmo tempo? Os dois têm a ao quadrado, ó, porque aqui tem a ao quadrado, e dentro do a ao cubo tem um quadrado, e ele sobra 1, não é? Então os dois têm a ao quadrado. Coloque em evidência e abre parênteses, não é isso? O que é que a gente faz para descobrir os números que vão estar dentro desse parênteses? O que é que a gente faz? A gente não divide a primeira parte pelo fator comum, coloca a resposta aqui. Pega a segunda parte pelo fator comum, coloca a resposta aqui. Então vamos fazer o rascunho. Primeira parte, a ao cubo dividido por a ao quadrado. Ó, repete a base, subtrai expoente, 3 menos 2 dá 1. Então a gente só coloca A, né? Então é o primeiro membro. Se aqui é mais, coloca mais. Se fosse menos, colocaria menos. Agora é a segunda parte, ó. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, pelo fator comum. Quando é exatamente igual, corta e fica
1. Não é isso? Então, ó, ficou 1. Tá certo? Então, a gente já fez isso com a primeira parte que a gente está querendo tirar no MMC, que é do A ao cubo mais A ao quadrado. Agora a gente vai para a segunda parte, fazer a mesma coisa. Vamos observar? Aqui tem A, aqui tem A, aqui tem A. Já dá uma dica para a gente, né? Já dá para tirar um fator comum por evidência, ó. Não dá? Para tirar um fator comum por evidência? Então vamos lá. O que é que todos têm em comum? Todos têm A. Certo? Não é A ao quadrado, porque aqui tem A ao quadrado, aqui tem um A ao quadrado dentro desse 3. Aqui tem um 2, ele sobra 1, mas aqui só tem 1. Então o quadrado não é igual a todos. Mas o que é igual a todos? Que todos têm 1 AO. Certo? Então coloque em evidência, abre parênteses. Certo? Dividindo esta parte, esse fator comum por esse, a gente teria o quê? Ó? A ao cubo dividido pelo fator comum, que é esse A. Repete a base, que é A, subtrai o expoente. 3 menos 1, 2. Então bota essa resposta aqui, ó. Tá? Pronto, fizemos o primeiro. Vamos lá. Se aqui é mais, eu vou colocar mais. Vamos fazer agora o segundo. Esta parte dividido pelo fator comum também. Vai ficar 2A ao quadrado dividido por A. O 2, como não tem ninguém para dividir, repete. A ao quadrado dividido por A, repete a base, que é A, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Então aqui dá 2A. Ok? Vamos lá agora para a última parte, né? Onde eu vou dividir esse membro pelo fator comum. Então vai ficar A dividido por A. Quando é igual, a gente faz o quê? Corta e bota 1. Tá? Mais 1. Tá bom? Aí agora a gente terminou não. Percebam que até o momento a gente não fez o quê? Tirou o fator comum dessa expressão e tirou o fator comum por evidência dessa expressão. A gente não calculou nada, a gente só tirou o fator comum por evidência. A gente ainda vai tirar o MMC, certo? Só que percebam o seguinte, para tirar o MMC, eu ainda não posso dizer que, e comparando logo agora, dizer o seguinte, aqui entre esse A ao quadrado e esse A que está aqui fora, o maior é este A, e já colocar. E entre esse e esse, como não tem iguais para comparar, eu repito. Poderia dizer, mas fica muito enxuto, muito magrinho essa conta, porque tem mais coisa para a gente fazer. Então, o que é que a gente poderia fazer? Se você deixar isso aqui em pausa, que nem a gente deixou esse, pausado, paradinho, e olhar para essa resposta que a gente tem aqui, se a gente fosse fazer aquela multiplicação distributiva, normal, ia voltar para a expressão original, como a gente aprendeu e como a gente já sabe. Certo? Só um minutinho, gente, que eu pauso o vídeo e volto.